Vocês já perceberam que a minha voz foi embora clamando por Jesus? Calma. Foi clamando por Gabriel Jesus hoje no jogo. Né? Foi clamando por Gabriel Jesus, mas ele não fez o gol, o Brasil empatou, o pessoal está meio borocochô aí. Que bom que a gente serve a um Deus que não empata, é sempre vitória. É uma bênção poder estar aqui mais uma vez, compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesse mês tão especial. Eu quero dar ainda 2 avisos, 2 lembretes, na verdade. O primeiro deles é de que eu queria que as mães de fato usassem, explorassem ao máximo o espaço que nós fizemos para elas lá em cima. Então, nós temos um lugar privilegiado, olha lá, lugarzinho privilegiado, as mães vão assistir o culto de um lugar muito bom, com um som instalado lá, uma boa cadeira, uma poltrona gostosa. Algumas mães ainda não sabem desse espaço, então eu quero dizer para vocês que está à disposição, as mães têm um lugar privilegiado nessa igreja. Também quero pedir a ajuda de todos, porque nós estamos precisando muito de doações para a Loja da Graça. A Loja da Graça é um bazar que nós fazemos, está tudo organizado para que a gente possa fazer no dia 30 lá na comunidade. E, de fato, ainda estamos com pouquíssimas doações. Então, se você pode contribuir, traga aquela roupa que você não usa mais porque você engordou. E é trágica essa realidade. É duro quando você abre o guarda-roupa e percebe que algumas roupas já não estão mais cabendo dentro da sua realidade. Ok. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 11. Verso 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 17. Quem achou, diga achei. Então vamos ler. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Dá uma parada aí, presta bem atenção. Paulo está fazendo uma denúncia muito séria. Imagina uma igreja receber uma carta do apóstolo Paulo, e nessa carta vai dizendo assim, olha, eu sei que vocês se reúnem às 10, às 18, mas eu quero dizer uma coisa, o culto de vocês faz mais mal do que bem. Essa é uma constatação terrível. Verso 18 diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. Eu te peço que a Tua palavra venha como uma espada penetrante em nossa alma. Eu oro, Senhor, e clamo que o nosso coração seja terreno fértil, onde a semente incorruptível da Tua palavra possa prosperar a 30, a 60, a 100 por um. Obrigado, Jesus, obrigado. Que nesse momento não hajam distrações, mas que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos à Tua presença. Fala conosco. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos vocês sabem que nós estamos celebrando durante esse mês 3 anos de Igreja Rio. E como é bom lembrar tudo aquilo que Deus fez, está fazendo, e imaginar aquilo que Ele vai fazer conosco. E eu lembro bem, quando nós começamos a comunidade, uma das coisas que nós pensamos bem era para onde Deus estava nos direcionando como igreja. E nós identificamos que a missão de Deus para nós cabia em 3 palavras. 3 palavras poderiam resumir a visão que Deus tinha dado para nós. E são essas 3 palavras que estampam a minha camisa: relevante, integral e orgânico. Relevante na cidade. Porque se você pensar, muitas igrejas não fariam falta alguma se fechassem as portas. A cidade não ia sentir falta nenhuma. Integral, porque a sensação que eu tenho muitas vezes, ouvindo os discursos, é de que as pessoas estão empacotando almas, mas esquecendo os indivíduos em sua realidade, situação. De modo que até a forma como a gente fala, 4 almas se renderam a Jesus. Eu nunca vi uma alma. Aliás, alma sem corpo é fantasma. Corpo sem alma é defunto. Nós somos um ser integral. E o Evangelho tem palavra de transformação para a alma, para as emoções, para a nossa realidade política, para a nossa realidade social. Deus tem palavra de transformação para qualquer que seja a dimensão do ser humano, seja ela a artística, seja ela científica, tem palavra de Deus. Orgânico é talvez o maior desafio para nós. E é onde eu quero começar. Nesses próximos 2 a 3 domingos nós vamos falar um pouco mais sobre a visão da igreja, mas eu quero começar falando sobre orgânico. O que é uma igreja orgânica? O que nós entendemos por ser orgânicos? Eu estava refletindo sobre a nossa comunidade, e eu acredito, sinceramente, que dentre esses 3 valores norteadores, o valor que é mais desafiador para nós hoje, o valor do qual nós estamos mais distante hoje, é uma igreja orgânica.
Porque de fato nós estamos com algumas presenças relevantes na cidade, alguns projetos que fazem diferença. Daqui de cima e na atuação da igreja como um todo, nós vemos que há uma visão ampla, uma visão que enxerga o indivíduo como um ser de múltiplas necessidades. Mas orgânico, ser uma igreja orgânica é um grande desafio. Eu queria falar um pouco sobre esse conceito para vocês hoje. Se você está visitando a nossa igreja, você escolheu o melhor mês de todos os meses para conhecer a Igreja Rio. Porque durante esse mês, nós vamos falar sobre quem somos, sobre o que Deus espera de nós e sobre o que nós não queremos ser. E para começar a nossa conversa, e os irmãos sabem que eu gosto de uma introduçãozinha longa, eu queria começar dizendo que acho que nós herdamos do movimento evangélico brasileiro pelo menos 4 equívocos. Acredito que nós temos 4 ideias que nós herdamos do movimento evangélico que nos prejudicam e nos impedem de ser uma igreja orgânica. O primeiro conceito que nós herdamos, aliás, uma realidade cruel, é de que muitas vezes a igreja está interessada em prosélitos, em fazer prosélitos. Somos, em nossa grande maioria, e quem sabe até nessa igreja, prosélitos. Mateus capítulo 23, verso 15 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é um prosélito? Prosélito é aquele que mudou a sua prática. O prosélito alterou o seu comportamento, mas não ganhou consciência, não foi transformado no entendimento. Tem um monte de gente que veste como crente, fala como crente, mas não tem consciência de evangelho. Nós, infelizmente, vemos uma ênfase muito grande no comportamento, mas pouca ênfase no entendimento. A segunda coisa que nós precisamos entender e transformar dessa herança evangélica é que a nossa relação com Deus, muitas vezes, é uma tentativa equivocada de nos aproximar de Deus desassociado à presença do outro. Ou seja, precisamos entender que a nossa relação com Deus não pode ser desassociada da nossa caminhada com o próximo. Se você tem interesse em Deus, tem que ter interesse no próximo. Aliás, é importante que se diga, uma das mentiras que plantaram na igreja é de que na minha espiritualidade sou eu e o eterno. Isso não é verdade. Deus é um ser relacional. Pai, Filho e Espírito Santo em plena e harmônica relação. É por isso que se pode dizer acerca de Deus que Ele é amor e não tem amor. Deus não tem amor, Ele é amor, é a identidade dEle. Porque em si mesmo, a Santa Trindade está harmonicamente se relacionando. Então Ele decide criar o homem, a mulher, e imprime a sua imagem e semelhança. Portanto, nós somos feitos para relacionamento. O grande problema é que o pecado entrou e distorceu essa realidade. Não é possível amar a Deus e não amar o próximo. Aliás, João disse isso. Como você diz, amar quem você não vê e não ama a quem você vê.
É interessante quando nós lemos, por exemplo, o encontro de Jesus com Pedro, naquela restauração, depois de Pedro ter negado a Jesus. E naquela conversa ali, na beira da praia, na frente de uma fogueira, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, eu te amo, Senhor. E qual que é a resposta? A resposta. Qual que é a resposta de Jesus diante da afirmação de Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você me ama, Pedro? Então, cuida das minhas ovelhas. Porque você não vai dizer para mim que me ama se você ficar levantando a mão nos mantras gospel. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. A relação de Deus conosco está sempre ligada à nossa relação com o próximo. É por isso que Jesus inúmeras vezes vai dizer: quem fez a um desses pequeninos, a mim me fez. É impossível desassociar a nossa caminhada com Deus da nossa caminhada com o próximo. Uma terceira ideia que nós precisamos desconstruir como igreja, e aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo, é que nós precisamos de fato entender que o culto não é um lugar para autossatisfação, mas é um serviço de adoração comunitária. Eu gosto de como chamam culto em inglês. Acho legal, porque a palavra remete a serviço, o que de fato é. Você não veio aqui para ser servido por Deus como se Ele fosse um garçom à sua necessidade. Você veio aqui para servir a Deus, servindo também ao próximo. É uma adoração comunitária. Acho interessante porque às vezes as pessoas saem dizendo assim: o culto foi uma bênção, o culto foi maravilhoso, e eu também digo isso. Eu não tenho nada contra essa expressão, mas por trás, muitas vezes, dessa expressão, o culto foi uma bênção, está alguém dizendo: minhas expectativas foram atendidas. Por que você quer terminar o casamento? Você quer terminar o casamento porque as suas expectativas já não são mais atendidas. E no fundo, se você tiver consciência, vai perceber que quem está no centro de todas as coisas é você. A sua teologia é umbigocêntrica. É você olhando para você e dizendo: Deus, vem cá e me abençoa. As pessoas acharam durante um tempo que o contrário de amor era ódio, mas nunca foi. Por vezes o ódio é o amor com energias negativas, vestido de preto, mas empenhando ali total atenção. Aí outros disseram: então, o contrário do amor é indiferença. Pois bem, é possível que seja indiferença. Mas eu quero trazer para vocês uma outra perspectiva. Eu quero dizer que o contrário do amor é cobiça. Sabe, queridos irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. Amor é doar-se. A cobiça é esperar a doação. Um dia eu estava fazendo um aconselhamento, estava indo fazer um aconselhamento com uma prostituta. Ela tinha pedido minha ajuda, eu estava indo conversar com ela, e no meio do caminho caiu aquela ficha: eu estou indo encontrar uma prostituta e eu vou ficar sozinho com ela. Como é que vai ser essa conversa? Aí o Espírito Santo falou assim: vai ser uma bênção, porque você não está preocupado
com o que ela pode te oferecer, você está preocupado com o que você vai oferecer para ela. Cobiça é esperar, amor é entregar. É exata a diferença entre Jesus e Judas. Judas fez a pergunta da cobiça. O que é que eu ganho com isso? Jesus fez o caminho da entrega. E entregou-se, até que não tendo nada mais a entregar, entregou-se numa cruz. O grande problema é que nós estamos numa espiritualidade egocêntrica. E olhamos Deus como aquele que pode patrocinar as nossas expectativas. E não olhando para Deus como se Ele pudesse de fato revelar a vontade dEle para nós. Nesse sentido, um ajuntamento dominical, religioso, não é tão diferente de uma rave. E talvez alguns irmãos aqui não estejam familiarizados com o que é rave. Eu vou explicar para vocês que eu sou da nova geração. Rave é aquela festa horrível que os jovens adoram e que a música é aquele batidão. Tum-ts, tum-ts, tum-ts. E eles passam ali horas, às vezes dias, claro, sob efeito de estimulantes, porque é impossível você ficar ali alerta tanto tempo. Thomas, então, que coisa é essa? Você está dizendo que uma igreja e uma rave tem algo em comum? Tem muito em comum. Porque tanto na rave quanto na igreja, eles estão ouvindo o mesmo som, se emocionando da mesma forma, a coreografia é parecida. E nós podemos dizer acerca desse ajuntamento religioso sem consciência e da rave, que é a celebração coletiva da satisfação individual. É a celebração coletiva da satisfação individual. Igreja não é isso que você vai aos domingos para que Deus te dê uma palavra e que você saia daqui vibrando, dizendo: Deus, como eu fui satisfeito na minha expectativa hoje. Infelizmente, nós somos a geração da qual Paulo alertou ao jovem Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 2. Nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos. E se você fizer uma reflexão sincera, talvez você chegue à conclusão de que o seu Deus é o seu ventre. É fundamental entender que na igreja relacional, não é o que esperamos de Deus, mas é o que Deus espera de nós. Eu não me importo nada com o que você espera de Deus. Mas eu queria muito que você se importasse com o que Deus espera de você. É interessante porque se nós olhássemos a palavra de modo mais atento, perceberíamos alguns detalhes. Quando Deus leva alguém para o monte, é na perspectiva de sacrifício. Quando Satanás leva para o monte, é na perspectiva de oferecer. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Sacrifício. E Satanás levou para o alto do templo. Satanás levou de relance para todos os reinos do mundo e falou assim: olha, eu te ofereço isso tudo. E eu acho que se a gente cortasse esse verso assim e pregasse só esse texto fora do contexto, ia ter muita gente dando glória a Deus, aleluia! Tudo te darei, se prostrado me adorares, eu te adoro, me dá o que eu quero. Prostituição é a celebração coletiva da individualidade. Quando um homem sai com uma mulher por dinheiro, e quando uma mulher sai com um homem por dinheiro,
é a celebração coletiva da satisfação individual. Então, acaba-se o ato, o homem se veste, porque a expectativa dele foi satisfeita. A mulher se veste, recebe o dinheiro e a expectativa dela foi satisfeita. Não há relacionamento. Estavam na mesma cama, corpo com corpo, mas não havia relacionamento. Aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja orgânica é uma igreja que está disposta a investir em relacionamento. Talvez você pergunte, e agora, Thomas, o que eu faço? A resposta é simples. Quando Pedro pregou lá em Atos capítulo 2, e as pessoas se arrependeram, elas perguntaram, o que é que eu faço? E Pedro disse o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. A grande questão é de que até o arrependimento de alguém que não tem consciência é equivocado. Se não, preste atenção. Arrependimento por alguma coisa que você fez e te prejudicou, não tem muito valor. Qualquer tolo, não precisa nem do Espírito Santo. Qualquer um que quebra a cara, se arrepende, volta. Deus nos dê a graça de nos arrepender de modo genuíno, a partir de um reconhecimento. Talvez o arrependimento seja, Deus, eu gastei tanto tempo só olhando para mim mesmo. Deus, me perdoa porque eu só considerei a minha expectativa. Deus, me perdoa porque eu fiz a coisa certa pela motivação errada. As pessoas às vezes estão indo na igreja na tentativa de se salvar. Estão buscando a sua salvação. Ora, se você já tem a Cristo, você já foi salvo, agora está na hora de você fazer o caminho da morte. Se você é crente, você não precisa mais ouvir sobre salvação, sobre vida eterna, você precisa morrer. Porque se a semente não morre, o fruto não nasce. Enquanto você ficar insistindo em olhar para si mesmo e dizer, Deus, vem cá, olha para mim. Semente que não morre não gera vida. Eu fico imaginando Jesus ali na cruz. Se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Eu imagino que Jesus ficava ouvindo, eu sou filho, eu sei que eu sou, mas é porque eu quero salvar vocês que eu não vou me salvar. Se nós somos discípulos daquele que não escolheu salvar-se, mas entregar-se, o que é que você está fazendo que não está ainda entregando-se? A quarta noção equivocada que nós herdamos no movimento evangélico é sobre santidade. Sabe, precisamos entender que santidade possui um caráter relacional. Todos vocês conhecem com certeza o verso de Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim, alguém sabe, não? Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus, é isso? Como foi que ensinaram para você esse verso? Porque me ensinaram assim, olha. Você é santo e se esforce na sua santidade, porque Deus vai honrar a sua santidade e vai se mostrar a você. Ou seja, você precisa ser santo para ver Deus. Agora me diga como é que alguém pode ser santo se alguém não viu Deus ainda? Seria o mesmo que chegar na rua e falar assim, ó, como é que está a sua santidade?
Se o cara não conhece a Deus, como é que ele pode ser santo? Olha para Isaías, capítulo 6. Isaías viu a Deus santo, 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 ainda com lábios impuros e habitando num povo de impuros lábios. E o processo de santificação vem como consequência de alguém que viu Deus. Então, Thomas, se nós somos santos porque vimos Deus, como o texto diz que sem a qual ninguém verá a Deus, é claro. É de que Deus quer ser visto em você, e a santidade não é para merecer Deus, não é para alcançar Deus, mas para traduzir Deus. Não é para merecê-lo, é para manifestá-lo. Santidade não é para que eu receba Deus, é porque eu recebia Deus. E por conta dessa minha santidade, da sua santidade, outros verão a Deus. A sua família precisa ver Deus. Então santifique-se, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante que Paulo vai dizer algumas coisas sobre casamento. E ele começa a tratar uma situação onde uma mulher que é crente está casada com alguém que não tem fé em Jesus. E ele diz assim, olha, a esposa crente santifica o marido. E o marido convertido santifica a esposa. O que isso quer dizer? É uma santidade que vai passando pelos poros? Não. É de que o cônjuge olha para o outro e vê Deus no outro. Como pode alguém agir assim se não for por conta de Deus? Quantos homens aqui oram e pedem a Deus para que a santidade da sua esposa revele Deus, amém? Alguns irmãos disseram amém nesse horário. Aí a esposa deu uma cutucada assim. Esposas, quantas de vocês estão dizendo, Deus, eu quero te ver no meu marido através da santidade dele, amém? Agora, deixa eu ver se vocês entenderam isso. Então a gente se santifica para Deus ou a gente se santifica para o nosso irmão? Oi? A gente se santifica para nosso irmão ou para Deus? João, capítulo 17, verso 19, diz, Jesus, por eles eu me santifico. Jesus está dizendo assim, olha, a minha santidade tem um propósito. Por eles eu me santifico. Queridos irmãos, nós sonhamos em ser uma igreja orgânica, uma igreja relacional, uma igreja que não despreza o caráter relacional do Evangelho. Em outras palavras, nós temos uma importante estratégia nessa igreja, que são as fontes. As fontes são os nossos pequenos grupos, são os ajuntamentos durante a semana. Se você quer viver o Evangelho, se você quer desfrutar da relação, se você quer ser cuidado, procure um pequeno grupo. Para de projetar no seu pastor, ele não dá conta. E eu estou dizendo que eu conheço ele. Você não tem ideia do quanto a gente ouve da pessoa dizendo assim, olha, essa semana andei meio doente, você não foi me visitar. Eu tenho uma vida, eu tenho família, eu tenho trabalho. Nós somos mais católicos do que imaginamos. Nós escolhemos os nossos papas, reconstruímos as hierarquias, quando o Evangelho não nos propõe nada disso. A proposta do Evangelho é de uma igreja orgânica, relacional, onde todo mundo cuida de todo mundo. Onde cada um entende a sua missão.
De modo prático, eu quero explicar para vocês a diferença entre os nossos pequenos grupos, que nós chamamos de fontes, e outros modelos de multiplicação. A diferença é simples. É de que os nossos pequenos grupos, numa perspectiva orgânica, estão focados num processo. Os pequenos grupos de multiplicação estão focados no resultado. Ser igreja relacional é olhar para o caminho, não para o destino. É ser intencional no cuidado, não no crescimento. Aliás, se tem uma coisa terrível que os pastores importaram por aí, é essa tirania do crescimento. Tem que crescer, tem que crescer. Nós celebramos o crescimento que Deus nos deu como igreja. Há 3 anos atrás éramos apenas 5 casais. Mas ouça bem o que eu vou dizer, nós como igreja não usamos e jamais usaremos uma estratégia de crescimento. Eu não acredito que Deus me chamou para implantar sistemas piramidais de crescimento. Sabe por quê? Porque um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? O crescimento é dele. A gente vai crescer o tanto que Deus quer que cresçamos. Mas a gente precisa olhar uns para os outros, celebrar o caminho. Pequenos grupos de sucesso no modo orgânico, eles vivem as etapas com fidelidade e aprendem a apreciar a qualidade na quantidade que o processo natural propõe. Sabe, se você planta uma horta orgânica, você vai investir mais, talvez tenha um pouco menos de retorno, mas a qualidade é garantida. Na perspectiva orgânica da igreja, os pequenos grupos têm como chave principal relacionamento e não multiplicação. A multiplicação é consequência de um relacionamento. Ela é bem-vinda. Eu não estou dizendo que a gente não pode multiplicar, mas não é o foco. Os pequenos grupos são de pastoreio mútuo, de cuidado uns com os outros, não de uma reprodução. Sabe o que eu acho interessante? Jesus prega o Sermão da Montanha e ao final ele diz, olha, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a alguém que construiu sua casa sobre areia. Mas quem ouve e as pratica, é semelhante a alguém que construiu sua casa sobre a rocha. A minha pergunta para você é, quem termina a casa primeiro? Gosto quando vocês são participativos. Quem termina a casa primeiro? Quem construiu na areia. Porque quem construiu na areia não investiu em fundação. Quem gastou menos na construção? Quem investiu na areia. Eu não sei se você já viu alguma casa que no fundamento pega um terreno rochoso. Dá um trabalho, irmão. Mas isso é respeitar os processos de Deus. Agora, dito tudo isso que eu falei até agora, vamos voltar para o texto, porque essa foi só a introdução. O texto que nós lemos é Paulo dizendo: a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Isso me assusta, porque será que a nossa reunião um dia fez mais mal do que bem? A pergunta é, por que um encontro de uma igreja faz mais mal do que bem? Por que Paulo constatou isso? Qual o problema nessa igreja? Por que essa igreja faz mais mal do que bem? A resposta é simples, porque não contemplaram a relação. É um ajuntamento coletivo que visa uma satisfação individual. O problema da igreja de Corinto é que ela não
era relacional. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu gosto de filme. Hoje, depois que meu filho nasceu, quase que não tenho mais tempo de assistir. Mas eu já fui ministrado por um filme muito interessante chamado Náufrago. Quem já foi ministrado profundamente pelo Náufrago? Levante sua mão aí para que eu possa ver que você também foi ministrado pelo Náufrago. Ah, é muito legal esse filme. É um filme altamente evangélico. Narra a história de um empregado da FedEx que sofreu um acidente aéreo. Ele vai parar numa ilha desabitada, no meio do Pacífico Sul, e ali fica 4 anos. E no meio desse sofrimento, da solidão, ele encontra uma bola de vôlei que tinha caído junto com o voo. E lá para as tantas, com a mão cortada, suja de sangue, ele dá uma mãozada naquela bola. O que lhe faz perceber que ele tinha desenhado, mesmo sem vontade, um rosto. E o nome da bola já estava lá, Wilson. Então ele começa a se relacionar com Wilson. Oi, Wilson, bom dia. Eu também acho, Wilson. O dia hoje vai ser bom. Acho que eu vou pescar. O que é isso? É uma pseudo-interação. A diferença é que o náufrago criou o Wilson porque estava isolado. Nós criamos o Wilson para nos isolar. Se não, deixa eu lhe apresentar o meu Wilson. Esse é o meu Wilson. Me dá uma falsa sensação de interação. É tão gostoso. Ele responde. Talvez o seu esteja no seu bolso. Precisamos ser uma igreja relacional. Precisamos viver a igreja de Cristo. Eu acho lindo, sabe o quê? O encontro de Jesus com os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus se encontra com eles, pergunta sobre o que eles estavam conversando. E eles parecem ficar chateados. Eles dizem: como és tu, o único que porventura, tendo estado em Israel, desconhece as ocorrências dos últimos dias? Quais? Que um varão poderoso em obras e palavras, olha só como eles descrevem Jesus, poderoso em obras e palavras. Quem dera a cidade descrevesse a nossa igreja. Que igreja? Ah, aquela igreja que é poderosa em obras e palavras. Alguém toma posse dessa palavra? Mas Jesus começa a pregar. Cara, eu queria ouvir essa pregação. Eu queria ouvir. Sabe por quê? Porque o texto diz que Jesus começou de Moisés, ou seja, do comecinho, e foi até os profetas. Ele passeou pelo Antigo Testamento sobre tudo que havia sobre ele. Jesus estava pregando sobre Jesus no Antigo Testamento. Eu gostaria de ouvir essa pregação. Mas não é nesse momento que os discípulos entenderam que era Jesus que estava falando. Uma pregação dessa e os discípulos não sacaram que era Jesus ali, na frente deles. Quando foi que os discípulos perceberam? No partir do pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e falaram assim: é esse pão partido, a gente já viu inúmeras vezes. Eu sei como ele fazia. Você fez igual. Ergueu, abriu, deu graças, partiu, sorriu, viveu relação. Você, Jesus. Qual era a realidade da igreja de Corinto? A igreja de Corinto vivia uma triste realidade. Verso 17 diz que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. O verso 18 diz que na igreja de Corinto haviam divisões. O verso 20 diz que eles não celebravam a ceia do Senhor, eles celebravam o individualismo. O verso 21 vai dizer que a consequência daquilo era a desigualdade. Mais adiante nós vemos que o resultado disso era o menosprezo da igreja e a vergonha dos mais necessitados. Hoje de manhã eu tive um café com pastores, onde nós
convidamos as pessoas para perguntarem o que elas quiserem sobre a igreja e a gente vai respondendo. E foi muito legal. E apareceu a pergunta que aparece sempre, 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 sempre. Já sei, eu já venho preparado para responder essa pergunta. Pastor, essa igreja acredita nos dons? O que você acha dos dons espirituais? O que eu acho? Eu tenho que achar? Está na palavra. Mais claro que isso, impossível. Todos os dons existem, porque o propósito dos dons é ferramentalizar, capacitar a igreja do Senhor, edificar a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo ainda não foi para o céu, tem dom. Então por que a gente não vê as pessoas falando em línguas assim no nosso culto? Tão gostoso, pastor. Você já percebeu que a igreja mais problemática do Novo Testamento era a igreja de Corinto, que também parece que era a igreja que mais expressava os dons? Já percebeu isso? Por que assim? Por que os dons virou um grande problema para a igreja de Corinto? Simples, porque não contemplou a relação. Por isso. Por exemplo, eles não perceberam que o culto público é de todo mundo. Então o que eles faziam? Cada um começava a falar em línguas e lá, e ninguém era edificado mutuamente. Então entrava alguém que não conhecia a igreja e ouvia aquilo e ficava chocado. A perspectiva da igreja de Corinto era eu e ele, só. E esse era o problema. As pessoas não conseguem administrar os dons se não tiver a sensibilidade de perceber que a igreja é um corpo, é relacional. A igreja de Corinto manteve o rito da ceia, mas perdeu a essência. Eu tenho pedido a Deus que não nos deixe acontecer isso. De manter o rito e esquecer a essência. Porque esse é o risco que toda igreja corre. Pode ser que seja tudo muito lindo hoje e daqui a 10 anos o rio tenha virado uma piscina. Deus nos livre dessa realidade. Mas isso é a tendência do homem. A religião é a inclinação do homem. Alguém se levantou há 500 anos atrás dizendo assim: chega de vender indulgência. Chega dessa autoridade infalível papal. Vamos voltar às escrituras. 500 anos se passaram e nós escolhemos os nossos papas, nós montamos as nossas hierarquias, nós construímos com as nossas próprias mãos a religião que nós condenamos. E os papas nos dizem o que eles querem e não há ninguém que verifique na palavra o que estão dizendo. E é por isso que o movimento evangélico não faz diferença nenhuma no Brasil, sabe por quê? Porque é um grupo de prosélitos, foram transformados no comportamento, mas não foram transformados no entendimento. Tem alguém comigo aqui? O diabo não está interessado em te fazer um ateu. O diabo está interessado em te fazer um religioso. Portanto, queridos irmãos, eu queria colocar aqui algumas verdades acerca desse texto, e a primeira delas é de que a ceia do Senhor é um memorial de intimidade. Ceia do Senhor é um memorial de intimidade. E a religião nos rouba a intimidade. Religião rouba a intimidade. Se não, preste bem atenção numa coisa. Vem comigo, a parábola chama-se parábola do filho pródigo, mas são 2 filhos. Não devia chamar parábola do filho pródigo, devia chamar parábola dos 2 filhos. Um vai embora, louco, se lança nos seus prazeres, gasta tudo, volta arrependido. O pai abraça, celebra, faz churrasco, bota anel no dedo, veste o garoto, põe sandália nos pés, o menino voltou, é festa! O filho mais velho volta do campo, ouve aquele barulho,
E o band estava tocando. Ele ficou incomodado. Chamou um servo, perguntou: o que é isso que estão fazendo? Ele: porque teu irmão voltou, cara. Teu irmão voltou e estão celebrando. Meu irmão voltou? Mas eu não entro nessa festa. Como assim? Eu não entro nessa festa. Não é justo. Vocês estão celebrando um cara que gastou uma parte da nossa herança. Pintou e bordou e agora voltou com a cara mais lisa e foi recebido de abraços. Aí vem o pai para tentar convencer o garoto mais velho a entrar na festa. E aí ele ouve um discurso interessante. O mais velho diz assim: pai, toda a minha vida eu te servi como um escravo. Toda a minha vida eu te servi como um... Cara, esse cara era filho, mas ele se colocou sob a condição de escravo. Sabe por quê? Porque religiosidade rouba a intimidade. O pecador se lançou no braço do pai, os dois rolaram na grama, foi festa, mas o religioso estava dizendo: toda a minha vida eu fiz tudo que eu devia fazer, estava tudo certinho, eu sempre fui para o culto, eu sempre dei o dízimo, olha, eu nunca pisei na bola, eu te servi como um escravo. E aí o pai responde: tudo que eu tenho é teu. Como quem diz assim: por que você está me pedindo um negócio tão bobo? Tudo que eu tenho já é teu. Desfruta da intimidade, mas sabe, religião rouba a intimidade. Preste atenção, não sei se você já entendeu isso, mas no Evangelho tudo é relacional. Deus não criou uma coisa que não contemple a relação. Ah, Thomas, você vai dizer que tudo é relacional? É, tudo é relacional. Ah, peraí, até o dízimo é relacional. Dízimo, claro, é relacional. O dízimo era o código relacional do Antigo Testamento. Uma maneira de exercer justiça. Tinha uma família, uma tribo sacerdotal para outras 11 famílias que seriam servidas. E essas 11 famílias juntavam cada uma a 10% e cuidavam da família para que eles tivessem justiça. Lamentavelmente, nós nos viciamos em nós mesmos. A gente gosta dessas frases assim improvisadas, que entregam as bênçãos, quem sabe até os jargões. Não é difícil, é bem fácil. Quer ver? Vou dizer um desses. Deus faz o impossível, amém? Está vendo como vocês respondem? Deus faz o impossível. E Ele vai fazer o impossível hoje. E sabe de que impossível eu estou falando? O impossível de você ter um pão inteiro. Maravilhoso. Você trabalhou, você suou, você conquistou. E a tendência é você comê-lo sozinho, mas Deus vai fazer o impossível. De você partir esse pão e exercer a graça. E olhar com misericórdia para o outro e entender que Deus não te chamou para comer só. Esse é o impossível que Deus quer fazer hoje. Alguém pode dar glória a Deus? Jesus disse: não nos deixeis cair em tentação. Ele nos ensina a orar. Aliás, até a oração de Jesus é no plural. Percebeu isso? Sabe qual é a tentação? A tentação é, em vez de dizer Pai Nosso, dizer Pai Meu. Em vez de olhar para o pão e dizer Pão Nosso, dizer Pão Meu. Em vez de dizer perdoa as nossas dívidas, olhar e dizer esse é meu pecado. O seu pecado afeta todo mundo à sua volta. E a sua santidade afeta todo mundo à sua volta. Jonas entra num barco e o barco afunda com muita gente. Tiram ele e o barco volta a navegar tranquilamente. Paulo estava dentro de um barco. E o barco estava afundando. E Deus diz assim: olha, por que você está nesse barco? Eu vou salvar aqueles que estão contigo. Porque a nossa santidade, o nosso pecado afetam todos à nossa volta. Não há nada que não seja no evangelho relacional. Eu quero dizer para você uma coisa: hoje é noite de milagre, amém? Hoje tem milagre.
Hoje tem quebra de maldição. Hoje a gente vai quebrar maldições aqui. A maldição da cobiça, a maldição da ganância, a maldição de dizer: esse pão é meu. A generosidade é um grande milagre. E Deus quer fazer esses milagres acontecerem. Acho interessante quando Jesus vai encontrar os seus discípulos, já muito perto de sua morte. E ele diz assim: desejo ardentemente comer convosco. Não era porque Jesus estava com fome. Jesus estava dizendo assim: eu estou morrendo de fome, gente, vamos comer logo. Jesus estava dizendo assim: eu quero sentar na mesa com vocês. Na mesa da intimidade, na mesa do relacionamento. A ceia é a celebração do sangue que foi derramado e não do sangue que foi poupado. Celebrar a ceia do Senhor e discernir o corpo é entender que Deus nos põe no mesmo caminho, no mesmo propósito. Às vezes os irmãos me procuram dizendo assim: pastor, estou muito feliz, estou animado. O que foi, meu irmão? Pastor, olha só, troquei o carro. Eu queria te chamar aqui para você consagrar esse carro aqui. Ore aí, meu pastor. Vamos nos alegrar juntos aqui, porque Deus me deu um carro, eu queria consagrar. Quase sempre eu digo para as pessoas assim: não faz isso não. Não faz essa bobagem, não faz não. Sabe por quê? Porque Deus, na pessoa de Jesus, tinha a estranha mania de repartir tudo que ele tinha nas mãos. De modo que se você põe esse carro na mão de Deus, você vai ter que dar carona. Aí você estaciona e no estacionamento o irmão vem apressado para o culto. Ele abre a porta e pum, bateu a porta do seu carro. E aí, se for seu, você tem direito de reclamar, espernear, chacoalhar. Mas se for de Deus, você entrega para Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Né? Pastor, eu comprei uma casa na praia, uma maravilha. Aí casa na praia eu geralmente peço para o pessoal consagrar, porque eu preciso da sua casa na praia na minha segunda-feira. Amém, irmão? Vocês estão entendendo a palavra aí? Pois é. Uma irmã da igreja aqui um dia disse assim: olha, eu quero receber uma fonte lá em casa. Ótimo. Glória a Deus, irmã, vamos lá. Aí antes de ela começar a receber a fonte na casa dela, eu fui na casa dela. E sabe, a casa dela era a coisa mais linda. Muito diferente da minha, porque eu tenho um artista em casa que está se expressando nas paredes. É uma maravilha lá em casa, mas a casinha dela era tudo perfeito, tudo no lugar, maravilhoso. Um sofá branco, olha só aquele sofá branco que parece que ninguém nunca sentou naquele sofá. Aí ela recebeu a fonte, primeiro dia a criança chega. Aí uma irmãzinha vem toda bem intencionada com café. A criança mete a mão assim no café. O café cai onde, irmão? Veja que és profeta. Caiu bem no sofá. Aí eis a questão. Eis a questão de quem é o sofá. Se o sofá é dela, o clima muda. Mas se o sofá é de Deus, é só um sofá. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não fomos chamados para comer ceia de pão inteiro. Aliás, ceia não é aquilo que se pode comer, é aquilo que se pode repartir. Queridos irmãos, eu tinha um equívoco teológico que me sufocou durante um bom tempo. Que era esse negócio de quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eu ficava pensando assim: meu Deus, o que é esse negócio? Mas eu não sei o que é, mas eu posso me dar mal. De vez por outra, eu dizia assim: hoje eu não estou bem, eu não estou santo para tomar essa ceia não. Já aconteceu com você, irmãos?
Tem um monte de irmãozinho da Assembleia balançando a cabeça, não sei porquê. E olha só. Quem é você para se julgar santo para tomar a ceia do Senhor? Ceia é coisa para pecadores arrependidos. Não há um digno só aqui nesse lugar. E João, tendo a visão lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, viu que não havia um digno no mundo inteiro, em todas as eras, de abrir o livro. Aí aparece o Cordeiro, e ele se sacrifica, e ele é o digno, e a dignidade dele escorreu na cruz, no seu sangue, e nos alcançou. Mas você precisa saber o que é o corpo. O que é o corpo? O que é comer e beber sem discernir o corpo? Comer e beber sem discernir o corpo não é você pegar um pão achando que aquele pão é o corpo. Nós somos o corpo. O que é que Corinto não tinha percebido? É de que eles estavam comendo pão, mas não estavam celebrando o corpo, porque o corpo é quem come o símbolo que representa o corpo. Nós somos o corpo. Igreja que se aproxima da ceia precisa saber que é a igreja. E que embora muitos, somos um só no Senhor. Igreja que se aproxima da ceia precisa entender que do seu lado tem alguém que sofre. Comer e beber sem discernir o corpo é olhar só para o próprio umbigo e achar que aquele negócio é só você e Deus. Comer e beber sem discernir o corpo é viver na superficialidade de um culto dominical. Comer e beber sem discernir o corpo é gastar uma vida inteira com propósitos efêmeros. E as consequências estão lá claras, claríssimas. Alguns doentes, e eu encontro esses doentes todo o tempo no meu consultório como psicólogo. Doutor Thomas, o que o senhor acha que eu tenho? E eu dou lá um laudo do CID, mas no fundo, por trás daquele nome esquisito de diagnóstico, é solidão. É falta do corpo. É ausência do relacionamento. Estou lendo um livro que diz que a igreja é uma grande comunidade terapêutica. E eu fico pensando assim, quanta gente está abrindo mão do privilégio de viver essa comunidade terapêutica. E aí você diz assim, pastor, você não me ligou no meu aniversário? Meu irmão, para com isso. Vai viver a igreja e você vai ver que vai ter muita gente celebrando seu aniversário. Enquanto você celebra o aniversário de muita gente. Para de projetar em mim e nos demais líderes a relação que você não tem coragem de investir e plantar na igreja. Eu fico impressionado como a gente se distancia uns dos outros tão fácil. Essa geração entra e sai de uma facilidade. Cadê a pessoa que estava aqui na igreja? Não, foi embora. Por quê? Não sei, foi embora. Aí a gente não percebe a graça comum quando alguém como Alceu Valença escreve uma canção como aquela, Tomara. Meus irmãos, tomara que você entenda que isso é evangelho, mesmo sem ele saber que era. Porque ele diz assim, tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos separa não frutifique, não valha. E ele continua dizendo, tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Esse rio não para em nós. Queridos irmãos,
É interessante ver, por exemplo, a ceia que Eva fez lá no jardim do Éden. Ela comeu do fruto e deu do que sobrou. E Jesus faz o caminho inverso. A ceia de Jesus é dar graças, partir, distribuir e só depois comer. Ceia não é sobre aquilo que se come, ceia é sobre aquilo que se reparte. Que Deus nos dê a graça de viver a igreja. Que Deus nos dê a graça de perceber que a pessoa que está ao nosso lado pode ser aquela da qual Eclesiastes capítulo 4 diz. Eclesiastes capítulo 4 é o grande Salomão fazendo uma reflexão filosófica da vida. E ele começa a descrever a existência, ele começa a dizer assim: eis que vi uma grande tragédia. Qual era a grande tragédia que ele estava por descrever no capítulo 4? Um homem só. Um homem só, uma mulher só, é uma grande tragédia. E eu não estou falando de casamento não, irmão. Esse texto não fala de casamento. Mas ele começa a dizer: é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. É melhor serem dois do que um, porque no inverno o frio chega. E deixa eu dizer uma coisa para você: o frio vai chegar nos invernos da nossa alma, quando nós não nos bastamos. E Eclesiastes vai dizer que quando tem duas pessoas, elas podem se aquecer. Isso é muito lindo. Você já foi aquecido na sua alma por alguém? Você já viveu um inverno da alma e alguém aqueceu você na graça? O mais interessante é quando termina o texto, porque o texto termina da seguinte forma: porque se for um só, os inimigos vão prevalecer contra ele, mas se forem dois, os dois poderão vencer. Sabedoria de Salomão, Evangelho para a vida. Fique de pé, por gentileza. Tomara que aquilo que nos amarra seja amor, malha rara. E que o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Eu vou chamar a integração aqui na frente. A gente está terminando nossa celebração, mas eu queria terminar de um modo bem especial hoje. Olha só. Como fruto da consciência, e eu espero que você tenha consciência de que você não foi chamado para ser um prosélito, mudando o comportamento e não sendo transformado no entendimento. Como fruto desse entendimento, como fruto dessa consciência, eu quero chamar você que decidiu congregar conosco nos últimos 2 meses, até os últimos 2 meses. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você nos ajudasse a servir a ceia, como um símbolo de alguém que diz: eu sei que eu estou chegando não para ser servido, mas eu estou chegando para servir. Eu sei que o Evangelho não é sobre aquilo que eu recebo, é sobre aquilo que eu dou. Se você decidiu congregar conosco, é fundamental que você tenha essa consciência. Eu quero chamar você hoje para nos ajudar a distribuir os elementos. Talvez não tenha bandeja para todo mundo, não tem problema. Agarra num lado da bandeja, deixa outra pessoa agarrar no outro lado. É uma boa oportunidade de vocês servirem juntos. Então, se você decidiu congregar conosco nos últimos 2 meses, por favor, venha e nos ajude. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu.
fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim. enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu. Espere até que todos sejam servidos, Fonte de vida, até que todos recebam os elementos. Emanuel, Com tua glória, com tua glória sobre mim. enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Você pode cantar? Iremos Se você puder, cante com todo o seu coração, com toda a força de sua alma. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Eterna, pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Intencionalmente, pedagogicamente, eu pedi para que alguns cálices fossem servidos vazios. E como é clara a nossa intenção de não pegar o cálice vazio? É como se a gente estivesse dizendo assim, mas eu tenho que ter alguma coisa. Eu não posso ficar desprovido. Mas eu sei que tem alguns irmãos que pegaram o cálice vazio. Sabe o que é? É de que essa é uma boa chance de a gente entender a mensagem. A igreja de Corinto não percebia aqueles que necessitavam sua volta. E de modo muito profético, muito claro, eu queria que você saísse do seu lugar procurando a sua volta, se há alguém com um cálice vazio, para que você possa partilhar daquilo que você tem, para que você possa celebrar junto com alguém. Eu estou com o meu cálice vazio aqui, me ajudem. És o pão do céu, O Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. A cena que eu acabei de ver
é a cena que eu espero ver o tempo que Deus me permitir ser pastor dessa igreja. É a cena de alguém que diz: eu tenho, eu posso dar. Onde estão os que necessitam? É a cena de alguém saindo do seu conforto, do seu lugar, da sua cadeira e ir procurando, andando, dizendo: tu tens, tu precisas, porque eu tenho, e eu quero comunhão com você. Entenda de hoje e para todos sempre, que ceia não é aquilo que se come, ceia é aquilo que se reparte. E de que nós servimos e celebramos aquele que se entregou por nós. Jesus não se poupou, Ele se entregou por nós. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós celebramos o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Nós celebramos o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Alguém foi omitido dos elementos, alguém não recebeu pão e vinho e gostaria de participar conosco desse momento. Pai, obrigado. Obrigado porque esse pão foi retirado das suas funções normais e agora é elemento que nos lembra a graça. Jesus, dai-nos a consciência de que nós somos discípulos daquele que se entregou. Nos lembra, Jesus, que maior é o que serve. E de que tu nunca enviou ninguém sozinho. Os discípulos iam sempre de 2 em 2. Que a gente possa entender o que Salomão diz: é melhor serem 2 do que 1. E de que o primeiro problema da humanidade não foi o pecado. O primeiro problema da humanidade foi solidão. Não é bom que o homem esteja só. Deus, que a gente possa mergulhar de fato no Evangelho, viver igreja, sair de nós mesmos. Que nós possamos renunciar àquilo que é nosso projeto de satisfação individual, para viver a adoração da coletividade, aquele que é adoração na coletividade, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus. Comamos todos do pão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Jesus, tu és digno de todo louvor. Diga palavras de adoração e exultação ao Senhor. Aleluia. Há uma presença poderosa do Senhor nesse lugar. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, eu sei que a esmagadora maioria de nós hoje, às 4 da tarde, aliás, eu acho que um pouco antes disso, né? Uns 3h20 da tarde, estava na frente de uma televisão gritando igual um bebê, pulando e celebrando um cara que a maioria de nós não sabíamos nem quem era o nome. E a gente pulando, sabe como a gente é capaz de celebrar um gol e não é capaz de celebrar a graça? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos deu vida. Esse é um motivo de celebração. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Há motivos para celebrar. Eu ia para o inferno. Eu nunca mereci coisa alguma senão a morte. Mas Ele me resgatou. Eu quero celebrar isso. Eu preciso celebrar isso com você. Na nossa casa, quando a gente está muito feliz, a gente vai brindar. A gente faz um brinde. Não sei se na sua é assim, mas na minha é. A gente vai celebrar, a gente vai brindar. Nós vamos brindar a graça do Cordeiro.
E eu queria que você achasse alguém, olhasse para essa pessoa e dissesse: nós, embora muitos, somos um só no Senhor. Você pode dizer isso? Nós, embora muitos, somos um só no Senhor. Nós, embora muitos, somos um só no Senhor. Celebremos a graça de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só no Senhor. Nós, embora muitos, somos um só no Senhor. Nós, embora muitos, somos um só no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és aquele que fez possível o caminho de volta ao Pai, que nos restaurou a qualidade que tínhamos lá no Éden, na presença do Eterno. Cá estamos de volta, pecadores como sempre, lavados no sangue de Cristo, mais alvos que a neve. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Celebramos. Tomemos todos do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Celebre o Senhor. Tu és o pão vivo, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que enviou seu Filho único, que morreu na cruz por nós, que mesmo no mais profundo sofrimento se entregou e nos chama com o mesmo propósito. Que o Espírito, que é aquele que consola, mas que também é aquele que convence, nos conduza nesse caminho a viver o que de fato é a igreja, a sair de nós mesmos em direção à vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nós não andemos sozinhos. Leva-nos em paz, Senhor. Aplica essa palavra em nosso coração, encontre endereço em nossa alma. Transforma-nos para a Tua glória. Usa-nos para a Tua glória. Nos dá uma semana de bênçãos, de arrependimento, de consciência renovada, transformada, para a glória do Teu nome. Toda a igreja diz: Deus abençoe vocês. Aleluia. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar.
enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh Deus, pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Com tua glória sobre mim, Enche-me de ti, oh Deus, até transbordar. eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Ao despertar, eu clamarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do coração. Levarei tua salvação, teu fogo em meu olhar. Brilhando está a chama, não se apagará. Nas ruas o amor refletirá.